O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele assinou hoje a sua sentença de culpado em todas essas situações que estão sendo divulgadas pela Operação Vaza Jato. Isso porque ele hoje foi divulgado no Diário Oficial da União, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria 666, que é um número bastante cabalístico, né? De 25 de julho de 2019, que dispõe, olha só o que fala essa portaria. Dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Ele está tratando de deportação e quem está por trás de toda essa divulgação das conversas do Intercept Brasil é justamente Glenn Greenwald, que é um jornalista americano. Ou seja, ele está falando de deportação, está sendo divulgado, sendo publicada uma portaria que fala sobre deportação e justamente o seu principal algoz no momento, o seu principal antagonista no momento é justamente um estrangeiro em solo brasileiro. Tudo isso é muito estranho. Moro praticamente perdeu o total controle dessa situação que está sendo divulgada pelo site The Intercept Brasil. Mas antes de nós continuarmos nesse assunto, se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, deixe principalmente o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa corrente aqui no canal do Professor Leonardo. Moro, nesses últimos dias, eu até mesmo fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, ele tem agido de modo muito estranho. Nós tivemos toda a operação da Polícia Federal que prendeu os hackers de Araraquara. E essa é uma prisão desses hackers que gera bastante suspeita, é algo bastante nebuloso que nós precisamos ter esclarecimentos. Isso porque um dos hackers lá, ele não tinha, ele se mostrou nos seus perfis das redes sociais que ele era contrário ao ex-presidente Lula, que ele era a favor de Bolsonaro, a favor de democratas, então não faria muito sentido ele querer invadir um celular, invadir uma conta de uma rede social do Sérgio Moro. Então ficou algo muito estranho essa situação dos hackers de Araraquara. Aparentemente o conhecimento deles em informática não era tão profundo assim para conseguir hackear, então foi algo muito estranho. Mas o que pesou também contra Sérgio Moro foi ele ter tido acesso a essa investigação, que era uma investigação sigilosa. Ele não poderia ter tido acesso a essa informação e ele teve. E para piorar a situação, ele falou que ele iria destruir as provas. Então, tinha muitas conversas ali privadas de pessoas, conversas particulares, e essas conversas não iriam ser vazadas. Então, por isso que ele iria destruir as provas. Algo muito esquisito, porque essas provas elas poderiam muito bem inocentar Sérgio Moro de toda essa situação da Operação Vaza Jato, porque ele poderia simplesmente pegar, olha, mostrar a relação desse vazamento ilegal, dessa invasão, desse ataque hacker com as conversas que estão sendo divulgadas pelo site da Intercept Brasil. E até mesmo poderiam mostrar que houve manipulação. Olha, essa conversa que o The Intercept Brasil está mostrando, na verdade, ela é diferente, porque olha só a conversa que o hacker conseguiu. Então foi uma conversa manipulada, foi uma conversa adulterada, então é uma conversa mentirosa. Sérgio Moro, nessa situação, poderia sair até mesmo mais fortalecido, porque ele iria mostrar que havia todo um esquema de conspiração, todo um esquema conspiratório para derrubá-lo. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Ele está querendo destruir as provas que poderiam inocentá-lo. Tudo isso é muito estranho. Ou essas provas poderiam mostrar que aquele ataque de hackers não tem absolutamente nada a ver com as conversas que estão sendo divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Tudo isso é muito suspeito a respeito de Sérgio Moro. E é como o Marco Antônio Villa falou, Moro ele entrou gigante no governo e agora ele está saindo cada vez menor. E para piorar a situação do Sérgio Moro, nós tivemos essa divulgação da portaria, né? essa publicação da portaria 666, que é muito esquisita. Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa portaria. Vou colocar os óculos, porque obviamente você sabe que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Mas vamos lá. Esta portaria regula o impedimento de ingresso, a repatriação, a deportação sumária, a redução ou cancelamento do prazo de estado de pessoa perigosa para a segurança do Brasil, ou de pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal, para aplicação aí mostra aqui alguns artigos, algumas leis que falam sobre refugiados políticos, falam alguns incisos que falam sobre imigração, e também o parágrafo único do artigo 191, do artigo 207, ambos decreto de novembro de 2017 da Lei de Imigração. Então tudo isso é muito esquisito, porque o que é, por exemplo, uma pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios da Constituição? Será que eles estão querendo bolar uma forma de deportar o Glenn Greenwald? Porque hoje a legislação ela não permite que isso ocorra. Olha só. Artigo 2º. Para os efeitos desta portaria, são consideradas pessoas perigosas ou que tenham praticado o ato contrário aos princípios da Constituição
federal. Aí lá, terrorismo nos termos terrorismo como nos termos da lei 13.260 de 16 de março de 2016. Então é o seguinte, né? E tem mais algumas outras coisinhas aqui. Ele pode ser colocado, talvez o Dan pode ser enquadrado como sendo um terrorista dentro do nosso país. Só que essa portaria 666, né, a portaria da besta do Sérgio Moro, não estou falando que o Sérgio Moro é besta, né, porque 666 é o número da besta, isso todo mundo sabe. Ela é inconstitucional e também ela é ilegal. Segundo uma professora da USP, texto editado pelo ministro estabelece condições para deportação sumária de pessoas perigosas. Essa é uma matéria aqui da revista Exame. Na manhã da sexta-feira ele fala, né, assinado pelo ministro Sérgio Moro, dá aqui uma contextualização e fala assim, são definidas como pessoas perigosas pessoas envolvidas em terrorismo, grupo criminoso organizado ou associação criminosa armada, que tenha armas à disposição, tráfico de drogas, pessoas ou armas de fogo, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil e torcida com histórico de violência em estádios. Aí ele fala assim, Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, diz que a portaria é ilegal e inconstitucional. Vamos abrir aspas para a professora da USP. Não é da competência do Ministério da Justiça legislar sobre esse tipo de matéria que entra em conflito com a lei federal. A lei Imigração foi aprovada em 2017 durante o governo Michel Temer, após 4 anos de debates. O decreto de Moro regulamenta os artigos 45, que trata do impedimento de ingresso, e do artigo 50, que trata de deportação de quem está em situação irregular no país. Aí a revista Exame fala o seguinte, Maristela nota que a regulamentação da lei estava prevista, mas não é feita dessa forma por um único órgão, e sim por um colegiado com representantes de vários ministérios. A portaria tem que respeitar rigorosamente os limites da lei e a proteção dos direitos pretendida pela Constituição. E talvez isso não tenha ficado bem explícito nesse ato. De Saulo Stefanoni, advogado de Direito Internacional na Peixoto e Cury Advogados. Então, olha só, e tem mais, calma que tem mais. Olha só a coluna da Mônica Bergamo de hoje também, do dia 26. Nós vimos uma reportagem da Exame, agora uma coluna da Mônica Bergamo. OAB diz que Moro banca o chefe de quadrilha em caso de hackers. Presidente da entidade afirma que ministro usa o cargo e aniquila a independência da Polícia Federal ao dizer que sabe de conversas de autoridades. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, usa o cargo e aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. A Folha revelou que Moro, aí fala aqui, né? Ele conversou com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente do STF, falando de Moro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, que avisou que mensagens das pessoas seriam destruídas em nome da privacidade. A informação gerou forte reação. Em primeiro lugar, Moro não poderia receber informação sobre o inquérito, que é sigiloso. Em segundo lugar, só o judiciário, que supervisiona as investigações, pode decidir o que fazer com as provas coletadas na busca e apreensão feita na casa dos hackers. Felipe Santa Cruz lembra que a OAB recomendou o afastamento de Moro do cargo quando as mensagens dele com procuradores da Lava Jato começaram a ser divulgadas. A entidade afirmou, então, que a gravidade dos fatos demandava investigação plena, imparcial e isenta. Muitos disseram que a OAB foi assodada quando sugeriu o afastamento do ministro, exata e exclusivamente para a preservação das investigações, afirma o advogado. Então perceba que a situação do Moro hoje ficou muito complicada, mas muito complicada. Ele perdeu completamente o controle da situação, ele está agindo por impulso porque ele está querendo... eu não sei se ele está querendo preservar o cargo, porque um dos grandes problemas desse governo Bolsonaro é que é um governo muito midiático. O governo Bolsonaro ele gosta muito dos holofotes, eles não sabem fazer as coisas ali pelos bastidores. Sérgio Moro ele foi acostumado a ter mídia, ele foi acostumado aos holofotes. Nesses últimos 5 anos, né, desde o começo da Operação Lava Jato, Moro sempre esteve nos holofotes, então tudo que ele precisa fazer é na mídia. E uma coisa que pode afetar muito a vida de Sérgio Moro, uma coisa que a Operação Vaza Jato pode afetar muito a vida de Sérgio Moro é principalmente o ego do juiz e do agora ministro. Imagina se depois de 4 anos mostra que ele, juiz, ele, ministro, né, o bastião da moralidade da classe média, o super-herói da classe média, agia de modo irregular por baixo dos panos. Imagina como uma pessoa vaidosa como é Sérgio Moro vai ficar com o seu ego nessa situação. Então ele está perdendo o controle ele está perdendo completamente o controle, ele está querendo preservar a sua vaidade, ele está querendo preservar o seu ego e está agindo de modo atabalhoado, de modo destrambelhado. E isso só acaba atestando contra a integridade do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro.
para o governo Bolsonaro. Ainda bem que Bolsonaro já não é mais tão dependente assim de Sérgio Moro. Sérgio Moro, como o próprio Marco Antônio Villa falou, ele entrou gigante no governo e agora ele está ficando pequenininho, pequenininho. E cada dia que passa, o tamanho de Moro ele se reduz e fica cada vez menor. Bolsonaro hoje, se ele quiser, ele pode simplesmente escantear Sérgio Moro. Eu não sei se ele está fazendo tudo isso, como eu disse anteriormente, para preservar o seu cargo, mas sim para preservar a sua vaidade, porque Moro ele é uma pessoa muito vaidosa, ele está perdendo o controle da situação e agora o presidente da OAB falando que Sérgio Moro age como líder, como chefe de quadrilha. Isso, eu não esperava que Moro teria uma deterioração tão rápida em tão pouco tempo, né? Nós sabíamos, né? Até o próprio MBL falava que agora Moro ele saiu do campo do imaginário popular, do campo mitológico, para vir para o campo dos homens. E agora que ele iria vir para o campo dos homens, ele começaria a ser bombardeado, ele deixaria de ser o super-herói. Mas ninguém esperava que essa deterioração de Sérgio Moro seria uma deterioração tão rápida como foi. Em menos de 8 meses de governo, nós estamos agora no dia 26 do 7º mês de governo Bolsonaro, a moral de Sérgio Moro está muito baixa, várias pessoas estão contra ele, e cada vez que passa, mais ações esquisitas de Sérgio Moro acabam surgindo, e cada vez mais fica difícil para os apoiadores defenderem Sérgio Moro, porque você não combate a corrupção ou uma ilegalidade promovendo mais ilegalidade. Mas o que você acha? O que você acha dessa situação? Você concorda com o Sérgio Moro? Você concorda com o pessoal da OAB? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do Professor Leonardo e lembre-se, vão sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.